Olá pessoal, meu nome é Wagner e eu venho aqui mais uma vez falar sobre a questão do pecado. Pessoal, como eu já havia dito em outro vídeo, o pecado significa transgressão da lei. Haviam, na época, 613 ordenanças, as quais os homens do Antigo Testamento não foram capazes de cumpri-las cabalmente. Por quê? Porque as leis de Moisés foram dadas por Deus e eram boas, mas pelo fato de serem muitas as leis, eles não conseguiam cumpri-las e elas se tornavam pesadas demais. Portanto, se o sujeito conseguisse cumprir 612 e errasse apenas uma, ele teria, evidentemente, que voltar novamente e recomeçar tudo de novo. Então, gente, como disse o apóstolo São Paulo no Novo Testamento, a lei de Moisés, ela era um ministério de morte e condenação. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela matava, ela condenava os homens. E foi por isso que Deus veio na manifestação de Jesus de Nazaré. Portanto, Jesus de Nazaré é uma manifestação corpórea de Deus aqui na terra. Ele veio para quê? Ele veio para dar fim à lei de Moisés. Ele veio para pôr fim a esse jugo. Existe até uma passagem na Bíblia em que diz que o Senhor diz que o seu jugo, o seu fardo é leve. Por quê? Porque o jugo e o fardo de Moisés era muito pesado e não salvava os homens. Pelo contrário, condenava e matava. Então, pessoal, mais uma vez eu quero dizer, o que se é pregado nas igrejas, que pecado é usar batom, saia curta, falar palavrão, olhar para o homem do outro, né? Da mulher do outro. Essas coisas, pessoal, não configura pecado no sentido bíblico, no sentido da época de Jesus. Essas coisas são costumes, são usos e costumes. Portanto, aquilo que o homem faz que ofende o seu próximo, ofende a Deus, não é traduzido como pecado, é traduzido como erro mesmo, erro humano. E se for algo muito grave, a pessoa ela vai pagar de uma forma ou de outra. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia existem câmeras espalhadas por tudo quanto é lado. O trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Federal e tudo mais, eles têm um trabalho fenomenal. Basta você ver que os noticiários anunciam a morte de uma pessoa hoje, 2, 3 dias depois a pessoa está presa. Então, gente, presta atenção, existem ferramentas para condenar, para fazer com que a pessoa pague pelos seus crimes, pague pelos seus erros. A lei de Deus não está aí para isso. Só existe uma lei de Deus, que é plantar e colher.
E o que é plantar e colher? O cara matou, daqui a 2, 3 dias a Polícia Civil desvenda o caso. Tem casos que é complicado, mas na grande maioria é desvendado. Portanto, aqui se faz, aqui se paga. Agora, na época de Cristo, pecado era transgredir as leis de Moisés. Era isso que era pecado. Hoje nós nascemos livres. Nós somos livres. Nós somos perfeitos. Mas nós somos perfeitos aonde? Na nossa carne? Não. Nós somos perfeitos no nosso espírito. A carne para nada serve. Um dia, quando esse corpo tombar, a carne vai voltar ao pó e acabou. Agora, o nosso espírito pertence a Deus. Aqui diz assim, ó, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, Cristo, ele pôs fim à lei de Moisés. Se não há mais a lei, não há mais o pecado. Compreende? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. De Adão a Moisés. Quando diz de Adão a Moisés, não é até quando Moisés morreu, não. No dia da sua morte. Se diz enquanto reinou, enquanto imperou a lei de Moisés. E a lei de Moisés imperou até a volta de Cristo. Como diz aqui, ó. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorreu de muitos para a justificação. Portanto, nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Como diz aqui, ó, em Romanos 8, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vocês entenderam? A lei do Espírito da vida te livrou, não vai livrar no futuro, te livrou no passado da lei do pecado e da morte. Como? Quando Cristo pôs fim à lei de Moisés. Quando foi que ele pôs fim à lei de Moisés? 1 João 3:4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Não, aqui está dizendo o que é o pecado. Está dando, explicando o que é o pecado aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora eu vou aqui em Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Porque o fim da lei, qual lei? Lei de Moisés. É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se você crê em Cristo, se você acredita, pelo menos no que Cristo fez pelos judeus, porque Cristo aboliu o pecado, aboliu a lei de Moisés para salvar os judeus que viviam debaixo daquela lei. Não foi para salvar nós, porque nós somos gentios, nós não vivemos, e nem eles viviam debaixo, os gentios naquela época não viviam debaixo da lei de Moisés, muito menos nós. Nós já nascemos livres, nós já nascemos pós-cruz. Nós somos do Cristo ressuscitado. Nós não somos
do Jesus de Nazaré. Vocês compreendem isso? Nós não somos de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é ou foi uma manifestação corpórea para a salvação dos judeus. Cristo aboliu a lei de Moisés para os judeus. Cristo derramou o seu sangue para remir os pecados dos judeus. Mas o que ele fez para nós? Ele tornou todos os povos um povo só. E nós nascemos livres. O Espírito de Deus habita dentro de nós hoje. O Espírito de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Ele habita dentro de nós. Jesus não vai voltar. Porque para que Jesus vai voltar? Para retirar o Espírito Santo de dentro de nós? Se o Espírito Santo é o próprio Cristo, por que ele vai voltar novamente para tirar o Espírito dentro de nós? Não tem coerência. Não tem coerência. Jesus tirar o Espírito que... Porque se os três é um só, por que Jesus vai expulsar o Espírito dentro de nós para ele vir? Então ele vai vir para expulsar o Espírito? Não. O Espírito já está em nós. Lembre-se de uma coisa, meus amados. Lembre-se de uma coisa. Deus, no Velho Testamento, quem imperava, quem mandava, quem fazia todas as coisas era o próprio Deus. Mas Deus não estava dentro de cada pessoa. Mas ele, através de um profeta, através de um homem, ele dava todas as ordens para todos os outros homens. Depois, ele veio em carne, na pessoa de Jesus. Jesus não estava dentro de cada pessoa. Obviamente que não. Mas Jesus, ele pregava para multidões e a primeira coisa que ele fez foi chamar 12 camaradas. Através desses 12 homens, dos apóstolos, ele fez com que o evangelho da circuncisão, chegasse a todos os povos, todas as pessoas daquela época. Já o Espírito Santo é diferente, gente. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Jesus não habitou dentro de cada um. Deus não habitou dentro de cada um. Mas o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Aonde que ele habita? No nosso espírito. Portanto, para que Jesus vai voltar? Se ele não vai morrer de novo? Se ele não vai derramar seu sangue novamente? Porque ele já fez isso uma vez para todo sempre. Ele vai voltar para quê? Simplesmente para expulsar o Espírito Santo de dentro de nós? Pessoal, entenda, isso aí foi um ensinamento primário das igrejas. As igrejas que não tiveram a oportunidade de ter essa revelação. Outra coisa, alguns pastores já sabem dessa verdade. Muitos pastores, muitos teólogos sabem dessa verdade, mas eles não querem divulgar isso, porque não é do interesse deles, porque eles ganharam muito dinheiro, muitos pastores ficaram riquíssimos com a questão do dízimo, com a questão de muitas coisas, e eles não querem voltar atrás, eles não podem voltar atrás, porque se eles voltarem atrás, eles estão se condenando. Eles vão estar dando um tiro no próprio pé deles. Então entenda, gente, tem muita mentira contada. A igreja evangélica contou muita mentira, a igreja católica também. Então entenda isso. Vão procurar informação. Vão procurar entender melhor o evangelho da graça. Aí vocês vão compreender a grande realidade. Tá bom? Eu fico por aqui, eu agradeço a vocês, tá, pela paciência. Não estou pregando uma nova religião e nem estou chamando ninguém para dentro de uma igreja. Apenas estou tentando esclarecer uma verdade, tá? Uma verdade que eu acredito. Então eu peço a vocês que deixem seu like aqui, ó. Por favor, me ajuda no meu canal. Obrigado. Fica com Deus e até a próxima.